metrópole passa por constantes transformações ao longo dos anos, e com ela ocorre também transformações no modo de vida e no comportamento da população, alterando a cultura do povo que nela vive. Antes, porém, de enfrentar a questão de se e onde subsiste, em meio ao ritmo e condições de vida característicos das grandes metrópoles, uma genuína experiência urbana, é preciso perguntar qual a natureza dessa experiência e em que situações ela pode ser identificada. Para determinados tipos de práticas associadas com o pretendido modo de vida da população, optou-se por partir de um elemento recorrente da paisagem urbana, que determinou se tornando símbolo da sua existência, a rua. Utilizada como categoria sociológica, a rua permite identificar e classificar experiências que se tornam plenamente significativas, quando postas em relação ao outro termo, a casa, com o qual constitui um sistema de oposições. Portanto, quando se está referindo à rua, obviamente não é por sua materialidade, enquanto elemento físico constante da paisagem urbana, mas pelo lugar que ocupa, como categoria. Nesse sentido, remete a um conjunto definido de normas, direitos, deveres, costumes, comportamentos e expectativas. Uma outra visão, geralmente referida às grandes cidades do primeiro mundo, projeta uma férica sucessão de imagens montadas a partir das justaposições de signos, simulacros, apelos publicitários, redes e pontos de encontros virtuais. Estudos recentes sobre formas de sociabilidade e cultura de grupos, desde juvenis até a terceira idade nas grandes cidades contemporâneas, mostram que, mesmo no interior de espaços considerados não lugares, existem formas de apropriação que dão suporte a comportamentos não convencionais. Os shopping centers, por exemplo, templos do consumo, é um dos ícones do estilo fashion da vida planejados e sinalizados para fins específicos. Terminam sendo apropriados por grupos de jovens que ou subvertem suas regras ou criam usos alternativos próprios para encontros, lazer, zoada, dando novos significados através de códigos particulares àquele espaço. Outro exemplo é proporcionado pelos diferentes serviços telefônicos, de encontros e sites de relacionamentos, muitas vezes associados à solidão, que se supõe caracterizar o modo de vida das grandes cidades. Nem sempre se limitam ao anonimato, que é seu traço principal, pois acabam propiciando trocas de experiências personalizadas. Os interlocutores, mesmo quando não identificam o próprio bairro, a profissão e o nível de escolaridade, acabam por falar de seus círculos de lazer, locais de compras, gostos musicais e preferências estéticas, remetendo os interlocutores a um universo sociocultural, demarcado em termos de um estilo de vida que, por fim, muitas vezes acabam em encontros reais em espaços convencionais de lazer. Todo esse comportamento é observado ao longo dos anos, comparado até os dias de hoje, traçando uma linha de transformações no comportamento cultural das grandes metrópoles. Eu me chamo Haroldo Teixeira de Almeida, tenho 76 anos de idade, nasci em Caldas, Minas Gerais, em 1936. Meus pais mudaram-se para Poços de Caldas e lá vivemos um bom tempo. A maior parte da minha vida eu vivi em Barbosa Ferraz. O lazer da família, família simples, era ir à igreja aos domingos e passeios nas redondezas. Eu trabalhava como almoxarife numa fábrica de calçados. Não havia transporte, era muito perto, eu andava a pé, não havia transporte coletivo nessa cidade. Oficialmente, trabalho fora de casa, eu comecei com 16 anos. Antes eu já trabalhava como vendedor ambulante. Ia trabalhar a pé, porque a distância era pequena. A fábrica funcionava das 8 da manhã às 18 horas e não fazíamos horas extras. Almoçava em casa diariamente. O serviço era de segunda a sábado. A fábrica de calçados não era longe de casa e eu saía faltando meia hora antes de estar em serviço.
e dava muito tempo para chegar. São João da Boa Vista era uma cidade pacata, tranquila, apesar de que havia violência em certos setores, como eu mesmo uma vez fui vítima de uma violência grave. Um estudante saindo da escola, houve uma briga e eu fui considerado pivô da briga e apanhei. Década de 50 eu fui para estudar em Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto fui estudar em Campinas, de Campinas Aparecida do Norte e de Aparecida do Norte para São Paulo, onde fiquei 6 anos. Estava em São Paulo a estudo. De São Paulo, em fim de 63, década de 60, voltei para São João da Boa Vista, para Barbosa Ferraz. Cheguei a Barbosa Ferraz em dezembro de 1963. No início de 1964, fiz concurso de provas e títulos e fui nomeado professor de português e francês em escola pública de Barbosa Ferraz, onde lecionei durante 30 anos. Em Barbosa Ferraz me casei e lá tive os meus pimpolhos. Barbosa Ferraz era uma cidade muito pequena, não havia meios de lazer. A gente ia matinê aos domingos, saía para visitar parentes, às vezes um joguinho de futebol lá no campinho da cidade, quermesses na paróquia, e as coisas corriqueiras de uma família pobre numa cidade pequena. Barbosa Ferraz era uma cidade tranquila. Saí de Barbosa em 1999, vim para Curitiba e nessa época tinha 63 anos de idade. O lazer do dia a dia da família era visitar os parentes próximos, sair a passeio pela cidade. Eu pessoalmente gostava de ir num bar tomar um chopinho, visitar a Rua das Flores, visitar lojas. Era a tradição diária da gente. Sou aposentado, não trabalho assim em serviço efetivo, porque sou aposentado do Estado. Normalmente minhas refeições são feitas em casa, apesar de que frequentemente a gente sai para comer fora. Curitiba é uma cidade violenta. O benefício maior é o lazer, há mais lazeres. Do meu ponto de vista, como eu gosto de ler e visitar bibliotecas, a cidade tem muita biblioteca, tem muita livraria que eu costumo visitar quase que semanalmente. E as novidades próprias de uma cidade grande. O malefício principal de uma cidade grande é a poluição e o barulho. E eu detesto muito barulho, mas tem que suportar. Onde tem aí a poluição, o barulho, violência. Como eu fico mais em casa do que saio, não participo, não sofro violências. O problema geralmente é a distância, ter que tomar coletivos, um ônibus, 2 ônibus para ir e voltar para o centro. No mais, tudo bem. Com o passar dos anos, muita coisa mudou. Com a modernização, trouxe para nós muitos benefícios, mas também malefícios. Passamos a fazer mais uso de telefones, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, automóveis, temos mais acesso à internet. Tudo isso fez com que ganhássemos mais qualidade de vida, mas, em contrapartida, estamos jogando mais lixo no planeta, sem contar os congestionamentos e o aumento na emissão de CO2 na atmosfera. Com a correria do dia a dia, os brasileiros estão cada vez mais fazendo suas refeições fora de casa. A violência, a ingestão de bebidas alcoólicas e o aumento do consumo de drogas também é um fator que está crescendo muito.
Na década de 70, Curitiba ganhou o primeiro calçadão exclusivo para pedestre do Brasil, a Rua 15 de Novembro, também conhecido como Rua das Flores. Concebido com o objetivo de devolver o centro aos pedestres, o calçadão da 15, mesmo gerando polêmica principalmente com os comerciantes, deu certo e se tornou um dos cartões postais da cidade. A Cinelândia curitibana também era um lugar muito frequentado por jovens e adultos dessa época. Na verdade, não existia uma Cinelândia propriamente dita, mas assim era considerada a menor avenida do mundo, a Avenida Luiz Xavier, com cerca de 145 metros, onde se concentravam 3 dos principais cinemas da cidade. Com pouco mais de 100 metros, ela hoje se confunde com a Rua 15 de Novembro, em toda a extensão de seu calçadão, e tem na Boca Maldita o ponto de encontro dos ex-políticos e executivos aposentados. As sessões noturnas da Cinelândia Urbana eram complementadas com a movimentação de bares, confeitarias e lanchonetes do centro da cidade, além dos passeios para admirar as vitrines das várias lojas que à noite ganhavam luzes e cores, realçando as mercadorias em exposição. Tudo isso ao ar livre, um verdadeiro shopping a céu aberto. Fazia da Avenida Luiz Xavier e parte da Rua 15 de Novembro o lugar ideal para os encontros entre os moradores da cidade, cujo movimento crescia bastante depois que findava a última sessão dos cinemas, mas logo se encerrava, principalmente nas noites frias do inverno curitibano. As pessoas, de um modo geral, teriam toda uma semana para comentar e avaliar o que haviam visto, já na expectativa dos novos lançamentos que no domingo seguinte iriam assistir. Hoje, são várias as Cinelândias, todas um aglomerado de pequenas salas e projeções localizadas em um canto dos muitos shopping centers da capital paranaense e das demais cidades. Embora modernos, tais cinemas não conseguem mais despertar o mesmo encanto nas atuais gerações. Enquanto nos chamamos cinemas de rua dos anos de ouro da parte cinematográfica, ia para assistir um espetáculo, hoje parece que todos vão para comer quilos e mais quilos de pipocas.